Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Daniel Figueiredo do Pregando pelo Mundo. Hoje nós estamos começando uma série chamada Inteligência Artificial e a Igreja. E nessa série de vídeos que eu estarei gravando aqui para o canal, eu quero fazer uma jornada com você através de várias tecnologias, várias ferramentas disponíveis que a inteligência artificial ela tem criado ao longo do tempo, né, e principalmente nos últimos anos. Eu quero trabalhar com você, eu quero conversar com você como que essas inteligências, como que essas ferramentas, elas podem ser úteis na igreja. Como que ferramentas simples, como o ChatGPT, ele pode potencializar um trabalho, seja ele missionário, seja ele pastoral, seja ele nas redes sociais. Eu quero mostrar, né, de forma prática para vocês como usar essas ferramentas e deixar ali, né, um pouco dessa formiguinha ali, né, que vai despertar essas ideias, né, na sua cabeça. A partir daí, a sua imaginação, né, tudo aquilo que você desejar fazer, você vai poder ali usufruir dessas ferramentas e testar nessas ferramentas. Então, vamos lá, vamos começar essa jornada nessa série. Mas antes da gente falar sobre o tema da nossa primeira aula hoje, eu quero te pedir para você poder deixar o like aqui nesse vídeo, se inscrever no nosso canal e também clicar no sininho para você poder receber as notificações dos próximos vídeos e todas as novidades que nós vamos trazer aqui no canal do Pregando pelo Mundo. E também não se esqueça de compartilhar esse vídeo para seu amigo que é pastor de ministério, né? Pessoas da equipe de comunicação da igreja e principalmente para você que é missionário transcultural, que muitas vezes precisa de ferramentas como essas para poder comunicar, produzir um conteúdo na língua local e às vezes você não tem como, né, produzir isso, não tem mão de obra para produzir. Essa aula é para você também, tá joia? Vamos lá? Vamos começar? Uma das coisas que eu gostaria de iniciar falando com você é a respeito de quando a inteligência artificial ela começou, né? Assim, a base da inteligência artificial, ela começou lá nos primórdios dos anos 40, né? Muitas pessoas como Alan Turing, eles começaram a desenvolver essa ideia, né? Começou ali a nascer um pouco sobre o que hoje nós conhecemos a respeito da inteligência artificial. Anos mais tarde, lá em 1956, numa conferência nos Estados Unidos, o termo inteligência artificial ele foi cunhado, né? Ele foi ali elaborado, criado, e a partir de então tudo que se falava a partir desse momento sobre tecnologias, análise de dados, né, aprendizagem de máquina, que é o chamado machine learning, né, tudo foi englobado dentro do termo inteligência artificial. Né, hoje em dia nós temos vários cursos, né, profissionalizantes, faculdades, pós-graduações relacionadas a essa tecnologia, tudo ligado à inteligência artificial. E que a inteligência artificial é como se fosse um guarda-chuva, né? Ela faz uma cobertura sobre vários desenvolvimentos de várias áreas da informática e da tecnologia que trabalha com esse desenvolvimento, parte em robótica, parte em programação, né, parte em análise de dados. Tudo isso está dentro desse guarda-chuva da inteligência artificial. Eu estou tentando ser o mais simplista possível, né, utilizar uma linguagem mais amigável para que você possa compreender. É claro que ela não é tão simples, ela é muito mais complexa do que isso, né? Se a gente for fazer uma pesquisa breve aqui no próprio Google e também fazer uma pesquisa de vídeos lá no YouTube, nós vamos ver que existe uma gama enorme, né, de funções, de ferramentas em que a inteligência artificial ela está presente. Né? Hoje em dia, nos carros, na televisão, tudo que você faz, tudo que você navega nos nossos smartphones, a inteligência artificial ela já está presente. Então, eu acredito que isso já seja familiar para você, mas talvez você não consiga compreender o quanto que essa familiaridade, o quão próximo isso está dentro da sua casa, como que isso está muito próximo perto de você. Então, hoje eu vou trazer um pouco sobre essa realidade, mostrar um pouquinho essa realidade para você aqui nessa pincelada inicial, nessa introdução dessa primeira aula, para a gente poder ir
andando, né, passo a passo nesse caminho aí, nesse território um pouco desconhecido para vocês, tá joia? Antes de mais nada, uma das ferramentas que nos últimos anos mais tem sido falada, né, e sendo abordada é o chamado Chat GPT, onde você tem ali uma inteligência artificial que você pode conversar com ela, né? Você pode ali de alguma forma interagir, você pode dar um comando, você pode conversar, mandar uma mensagem para ela, pedir alguma coisa e ela vai fornecer uma informação para você. Entretanto, as pessoas, por elas não conhecer a profundidade da ferramenta, ela acaba que não consegue extrair o melhor da ferramenta. Ela não consegue ali extrair a potencialidade, né, o poder dessa máquina, o poder dessa ferramenta, dessa inteligência artificial. E eu quero mostrar hoje apenas um pouquinho, uma introdução apenas, né, um grãozinho ali de areia de como ela é poderosa. Mostrar ali com alguns comandos bem simples o tamanho, a força daquilo que ela pode fornecer. E aí você vai entender o que você tem nas suas mãos e de forma gratuita. Eu separei 3 ferramentas gratuitas para você poder conhecer. A gente vai trabalhar nelas, eu vou mostrar um pouco como trabalhar nelas. Depois, nas próximas aulas, a gente vai destrinchar um pouco mais cada ferramenta, a gente vai aprofundar um pouco mais, e aí você vai conseguir engatear, vai começar a caminhar nessa jornada, beleza? Eu vou compartilhar agora com você a minha tela, para você poder ver um pouquinho do que é o ChatGPT. Vamos lá? Quando você abre, né, aqui o ChatGPT, você, se quiser até mesmo acessar junto aí no seu computador, se você estiver assistindo no YouTube, se você estiver assistindo no celular, mas se você quiser botar do lado e acessar aí uma aba, né, do seu browser, do seu navegador, digita lá chat.openai.com. Esse é o endereço do ChatGPT. Quando você digitar isso, vai aparecer uma tela semelhante a essa que você está vendo agora na sua tela. É a tela inicial, é o prompt inicial. Se por acaso não aparecer essa tela, pedir para você poder fazer um login, seja com o Gmail ou com um cadastro no próprio ChatGPT, você pode fazer tranquilamente, que isso não tem nenhum risco, não tem nenhum problema, tá ok? É apenas para efeito mesmo de cadastro e para também salvar aquelas conversas que você vai ter com a inteligência artificial. Então, aqui, esse é a primeira tela. Você pode ver que ele é totalmente clean, parece muito com o Google, né? Onde você tem ali apenas o campo de pesquisa e nada mais. Você coloca a sua demanda e ele vai apresentar ali a resposta para você. Então aqui nós temos 4 pontos onde ele dá apenas um insight, né? Ó. Crie conceitos, né, para um jogo de arcade estilo retrô, sugira atividades divertidas para fazer em casa com meu cão cheio de energia, planeje uma viagem, né, para explorar a vida selvagem de Madagascar e dê-me ideias, né? Aí tem aqui em inglês, né, about how to plan My New Year's Resolution, né? Ideias de como começar, né, um ano novo, né, com novas resoluções. Né? Então, assim, aqui ele te dá apenas uma ideia, te dá apenas aqui alguns insights. Né? E eu separei aqui já alguns textos para poder a gente trabalhar, que são comandos que a gente vai colocar aqui no ChatGPT. Esses comandos nós chamamos de prompt. Tá? Guarde essa palavra. Prompt, porque quando você estiver entrando nesse universo, pesquisando no Google, até mesmo fazendo outros cursos a respeito, você vai ouvir muito essa palavra, prompt, prompt, prompt. Daniel, o que é um prompt? O prompt ele é uma linha de comando. Né? Você vai escrever ali o comando para que o ChatGPT entenda de uma forma programável, vamos assim dizer, numa linguagem de programação, né, a informação mais técnica possível e aí ele te dê também a resposta mais completa possível. Então, quanto melhor for o seu prompt, o seu comando, melhor será a resposta. Você está entendendo isso? Quanto melhor for ali o seu comando, melhor será a resposta. Quanto mais simples for a sua pergunta, mais simples será a resposta. Ok? Então, a gente vai aqui... Vamos fazer um teste.
né? Vamos escrever qualquer coisa aqui. Eu não tenho nada programado agora. Eu vou escrever qualquer coisa aqui e pedir para ele poder me dar uma informação. E aqui a gente vai ver o que, que vai acontecer. Lembrando sempre que todo o chat GPT ou outras inteligências baseadas, né, como o chat GPT, de respostas, temos outras como o Bard e tantas outras que estão aí na concorrência, como também da Bing, da Microsoft, elas têm uma limitação de banco de dados. Existe um banco de dados que é atualizado constantemente e essas informações elas têm uma validade. Então, pode ser que você faça uma pergunta e ele não tenha a resposta exata para te dar. E ele vai retornar isso para você. Então, vamos pedir algo aqui para ele e vamos ver se ele vai me responder. Tá ok? Eu vou perguntar para ele o seguinte: qual é a previsão do tempo hoje? Vamos ver se ele vai me responder. Ó, qual a previsão do tempo hoje na minha cidade? Lembrando sempre que eu não informei para ele onde eu moro. Então vamos ver se ele vai adivinhar onde eu moro ou se ele vai apenas me localizar pela minha internet, pelo IP da minha internet e vai me dar essa resposta. Vamos ver o que vai acontecer. Eu vou dar Enter. Ele já está me dando a resposta. Note que ele já informou que é impossível, né? Ele não tem, lamento, não tenho como informar, não tenho acesso em tempo real à informação como previsão do tempo, dados específicos sobre localidades atuais, incluindo cidades. Então, aqui nós vemos a primeira limitação dele. Ou seja, informações ou então perguntas, questionamentos que demandam algo em tempo real, ele não vai ter. Ele pode, às vezes, informar, mas existe a possibilidade também dele não ter essa informação. Então, essa aqui já é a primeira limitação do ChatGPT. Então, a partir disso, a gente começa a entender quais são os limites dele de trabalho, os limites de resposta, de demanda dele. Ele não vai responder tudo. Já vimos que eu pedi aqui o tempo e ele não me respondeu, uma coisa que é bem simples, né? Ele não me respondeu. Mas agora eu vou fazer uma outra pergunta para ele, eu vou informar para ele, né, que eu preciso de algumas ideias. E aí vamos ver se ele vai me responder, ok? E aí eu vou escrever para ele poder me listar aqui o seguinte: eu quero que ele liste para mim 10 ideias, né, de conteúdo para rede social. Eu quero que ele me dê 10 informações, 10 tipos de conteúdo aqui, para que a gente possa trabalhar. Tá ok? Então eu vou colocar aqui, ó. Tenho uma rede social. Vou botar aqui, ó, no Instagram. E melhor ainda, vou ser mais específico ainda. Tem uma rede social no Instagram que é um perfil de uma igreja. Me dê 10 ideias de post, ou melhor, de postagens para eu colocar nessa plataforma. Vamos ver o que ele vai responder. Pode ver que ele já começou aqui a me dar a resposta, ó, tá vendo? Conforme eu vou informando o comando, ele vai agora me alimentar, ele vai me dar 10 ideias. 10 ideias. Se eu pedisse 20, ele me daria 20 ideias. Se eu pedisse 50, ele me daria 50 ideias. Se eu pedisse 100, ele me daria 100 ideias. Então note que eu só apenas falei para ele me dar a ideia, mas ele escreveu a ideia e ainda me deu uma pequena dica do que eu tenho que escrever. Né? Então, o versículo do dia. Compartilhe um versículo inspirador da Bíblia que seja relevante para o dia ou semana, acompanhado de uma breve reflexão ou explicação sobre o seu significado. Né? E assim vai, ó, testemunho de fé, anúncios de evento, momento de louvor e oração, dica de estudo bíblico, orações e pedidos de oração, mensagem de incentivo e esperança, fotos da comunidade, série de ensino, desafios espirituais. Depois você pode dar uma pausa no vídeo para você poder até mesmo copiar essas ideias, para você poder aplicar na sua igreja, no seu ministério, tá ok? Não tem problema nenhum.
tá bom? Depois eu deixo até mesmo os prompts de comando aqui na descrição do vídeo, ou você pode copiar pausando o vídeo. Então, isso daqui é apenas um exemplo bem básico, muito básico, tá? É possível você escrever até mesmo um roteiro completo de um livro, de um filme, tá? De um estudo, de uma palestra, de uma série de estudos que ele mesmo vai elaborar a quantidade de aulas. Você pode pedir para ele descrever cada aula que você vai dar, desmembrar cada tópico que você vai abordar. Isso tudo ele vai fazer para você em questões de minutos ou no máximo horas. Vai depender da extensão do trabalho que você quer realizar, tá? Então essa aqui é a ideia e um pouco do poder que o ChatGPT tem. E aí a gente pode pegar um desses itens, a gente pode até mesmo destrinchar um pouco desses itens aqui, né? Por exemplo, me explique melhor, me explique o item. Aí eu copio aqui o item 1, versículo do dia. O item versículo do dia. Me dê exemplos. Ele agora vai me dar exemplo desse item. Então ele começa, ó, dando exemplo do versículo e referência bíblica. Tá vendo? Ele coloca aqui para mim até mesmo como que eu posso fazer o post. Então ele pegou o versículo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. E você vai escrevendo o corpo da postagem, que é a reflexão. Nesse versículo clássico, somos lembrados do cuidado amoroso de Deus por nós. Ele nos guia, protege e supre todas as nossas necessidades, ponto. Que possamos confiar plenamente na providência divina, mesmo em meio aos desafios da vida. Olha que interessante, entendeu? Ele mesmo fez a reflexão, eu não pedi. Eu só pedi para ele me dar um exemplo, né? Me explicar e me dar o exemplo. E ele pegou, me fez 3 versículos e me deu exemplo de 3 versículos. Eu posso pedir para ele compilar aqui uma relação de reflexão. Me dê aí 10 reflexões. E depois eu fazer só a revisão do texto. Então, note que isso aqui, ele diminui o tempo de trabalho seu. Você consegue compreender como que essa ferramenta é poderosa? Se eu pedir para ele poder fazer aqui uma planilha, né, uma tabela com várias informações, né, ele vai me fazer uma tabela com várias informações. Se eu pedir, por exemplo, que ele me faça uma lista de mercado, ele vai fazer uma lista de mercado. Eu posso colocar que ele faça a lista de mercado e faça uma tabela com o supermercado A, B ou C, por exemplo. Ele vai fornecer para mim uma lista, uma planilha, né, e vai ter lá supermercado A, B e C. A gente vai fazer isso num outro momento, tá bom? Para a gente poder destrinchar mais ainda o poder do ChatGPT, tá bom? Então eu vou deixar você apenas com esse gostinho para você poder entrar e já começar a mexer aí. Agora eu vou mostrar para você uma outra ferramenta que ela é concorrente do ChatGPT. Vamos lá? Ela chama-se Bard. Né? Ela é uma ferramenta do Google que recentemente, nós estamos gravando esse vídeo em 6 de fevereiro de 2024, e no finalzinho de janeiro de 2024, né, ela foi atualizada. Né, uma nova inteligência que a Google está trabalhando, chama-se Gemini Pro, ela foi incorporada ao Bard. É uma inteligência artificial que promete ser mais específica, muito mais detalhista do que o ChatGPT. Lembrando que o ChatGPT é um nome, tá? Do site, da corporação, né, da empresa, que a empresa dona do ChatGPT chama-se OpenAI, né? E o ChatGPT é o termo, é o nome, igual aqui Bard é o nome da inteligência. Mas a tecnologia por trás disso chama-se GPT, tá? Então a tecnologia por trás do Bard é a Gemini Pro. Ou seja, são 2 tecnologias diferentes, GPT e Gemini Pro, tá bom? Eu não quero entrar muito nesses detalhes para poder não confundir a sua mente, só para efeito de conhecimento mesmo, porque mais para frente, quando você começar a pesquisar isso na internet, você vai encontrar essas diferentes nomenclaturas, tá bom? Então, a Google ela utiliza a Gemini Pro, que faz o mesmo tipo de trabalho que o GPT.
tá bom? Lá no site ChatGPT. Então aqui eu coloquei no Bard, eu coloquei uma outra demanda para ele. Eu escrevi assim para ele, ó: estou pesquisando um pouco sobre a motivação da morte de Jesus no tempo do Império Romano. Me dê alguns pontos que motivaram essa decisão. E aqui ele me dá aqui 4 pontos. Ó, motivações para a morte de Jesus no Império Romano. Ele me elenca como tópicos, ó: motivação religiosa, política, psicológica e fatores ambientais. Dentro de cada uma delas, você pode ver que ele separou 3 itens. Né? Ele destacou 3 itens, mas ele poderia colocar aqui 10, 20, 30, 40, 50, mas ele fez só 3. Eu posso pedir para ele poder me dar mais detalhes. E aqui ele fala sobre blasfêmia, e aí ele detalha. Ameaça à ordem religiosa, ele detalha. Né? Então você vai vendo que em cada uma delas ele vai detalhando, tá vendo? E ele coloca aqui outros pontos a considerar. Aí ele fala sobre o papel do Pôncio Pilatos, depois ele dá referências da minha pesquisa, né, onde eu posso me aprofundar. Ele fala sobre os evangelhos, ele fala sobre fontes históricas judaicas e romanas, como Joséfo e Tácito. Ele fala sobre estudos acadêmicos, né, sobre a vida e morte de Jesus. Aí eu escrevi para ele assim: me indique alguns estudos acadêmicos sobre a vida e a morte de Jesus. E ele foi e escreveu para mim. Tá vendo aqui? Ó? Ele me deu livros com o nome dos autores, né? Livros também em inglês e também livros em português. O Gesa Vermes, por exemplo, ele é um autor que tem muitos livros publicados em português, então vale a pena você pesquisar para você poder conhecer. Temos aqui artigos, né, e o nome dos artigos que ele está referendando, e temos alguns sites que ele até mesmo ele indicou, mas por alguma razão de proteção de dados o link foi removido. Então nós temos que entender que a inteligência artificial ela também trabalha debaixo de uma regra. E se o link de um site está dentro de proteção de dados, não é para ser divulgado por alguma razão, ele até encontrou o link, mas ele não pôde postar o link. Entenda como que isso é profundo, como que essa inteligência ela consegue até mesmo analisar o que pode e o que não pode ser colocado, ser informado. Ela dá, às vezes, até mesmo a referência, mas ela não libera o acesso. Está entendendo? Você vai ter que agora pesquisar, por exemplo, de Jesus Seminar. A gente vai ter que ir lá no Google, pesquisar esse seminário, né, para poder a gente entender o porquê que esse link não foi postado. Os que são abertos, ele já postou, então você pode entrar e pode consultar. E aí ele fala, ó, essa lista não é exaustiva, né? Tem mais informações. Aí eu fui e falei assim, me dê mais indicações. Eu pedi mais ainda. E ele foi e me deu mais indicações, agora de outros livros e de outros autores. Você está entendendo? Você está conseguindo compreender a profundidade disso? O que às vezes você demoraria lá no Google, tendo que cruzar a informação, e às vezes essa informação estaria misturada, não que o Google seja ruim, tá, gente? O Google também ele utiliza como base um pouco dessa inteligência artificial, vamos assim dizer. Só que ela é voltada para uma pesquisa, entendeu? Então, conforme você vai pesquisando, o algoritmo do Google é um algoritmo diferente da inteligência artificial. Aqui ela está preparada para interagir com você e te dar respostas o mais exatas possíveis dentro daquilo que você está demandando para ela. Já o Google, ele faz uma pesquisa muito ampla e nem sempre ele consegue entender ali somente com aquele campo de buscar, ele consegue entender o que você quer. Até porque ali você não está conversando com uma inteligência, você está fazendo como se fosse uma consulta em um banco de dados. É apenas uma consulta. Entendeu? Você coloca o nome de um livro, dá um enter e ele vai procurar na internet inteira aonde aquele livro está, onde está disponível para venda. Já a inteligência artificial é como se fosse uma pessoa, você pergunta algo para ela e pede para ela explicar para você. Então essa pessoa ela vai lá dentro no arquivo dela e vai trazer para você tudo aquilo que ela tem, entendeu? Seja em livro, seja em artigo, seja em link. Se tiver um link no YouTube a respeito, ela vai trazer para você. Ela vai te dar uma informação muito mais detalhada, muito mais exata. Isso otimiza muito mais o seu tempo na internet. Entendeu? Não é que a inteligência artificial ela tem que ser um inimigo da igreja.
Ela precisa ser uma ferramenta para potencializar o trabalho que a igreja tem feito, que é o quê? Proclamar o evangelho. Lembre-se que tudo tem que ser feito para a glória de Deus. Esse vídeo está sendo feito e hoje você está tendo acesso a ele para quê? Para que você aprenda o mais fácil possível, de uma forma mais detalhada possível, potencializar essas ferramentas e você utilizar isso para propagar o reino de Deus. Esse é o alvo, esse é o objetivo. Então, se você não compreender isso, se você utilizar de forma incorreta, né, a ferramenta da inteligência artificial, você não está glorificando a Deus. Você pode utilizar ela para o bem, como você pode utilizar ela também para o mal. Lembre-se disso. Ela é apenas uma inteligência, ela não tem sentimento, ela não tem um raciocínio lógico, entendeu? Como nós temos, de diferenciar ali o que é o certo e o errado. Ela vai te fornecer informação. Entendeu? Ela pode considerar algumas coisas? Pode ser que mais no futuro ela tenha um sentimento artificial? Pode, né? Quem sou eu para dizer que não? Mas lembre-se, nós temos que utilizar ela para a glória de Deus. E aqui nós vemos que ela me deu mais informações sobre livros, artigos e também outras referências, por exemplo, até meus documentários. Eu posso me aprofundar em documentários, posso me aprofundar em palestras. Então, lembre-se que tudo que você está pesquisando, você precisa de um comando, um prompt. Quanto mais assertivo o comando, melhor vai ser o resultado da sua pesquisa, tá bom? Mas aí mais à frente, numa próxima aula, a gente vai trabalhar elementos de comando dentro do ChatGPT, dentro do Bard e fazer essas comparações, né, desses conteúdos, para que você possa elaborar com mais detalhe, elaborar com mais refino as suas pesquisas, tá bom? Eu quero trazer para você agora a última ferramenta desse vídeo, que é uma ferramenta chamada Leonardo AI. É uma ferramenta onde que ela gera imagens, né? Isso mesmo, ela gera imagens. Nós temos hoje no mercado aproximadamente mais de 6.000 ferramentas de inteligência artificiais. Mais de 6.000 aplicações, seja para computador, seja para Android, seja para iPhone, né? Ali para a plataforma iOS, que você pode fazer muitas coisas, muitas coisas. Então, existem ferramentas pagas e existem ferramentas gratuitas. A Leonardo.ai, ela é uma ferramenta híbrida, ela é gratuita e também paga. Ela fornece um acesso para você poder fazer ali alguns trabalhos limitados, né? Você tem uma quantidade de créditos para você poder trabalhar ao longo do dia. Então, todo dia renova-se esses créditos. E você também tem ali os planos pagos, que você pode ter uma quantidade de créditos maior para você poder trabalhar ao longo do mês. Então, é muito simples. Você vai vir aqui em Launch App, e ele vai pedir para você poder logar. Provavelmente ele já vai entrar automaticamente aqui no meu, porque eu já estou logado com o meu Google, né? Então eu tenho o e-mail do Gmail, eu já coloquei, então ele fica salvo. Se você está entrando pela primeira vez, ele vai pedir para você ou fazer o registro ou para você poder logar através de uma conta Google. Lembrando sempre que essa integração ela é confiável, ela é segura, tá bom? Então não tem risco nenhum de afetar ali a sua máquina, o seu computador, seu celular, tá ok? Apenas otimiza o acesso e o tempo para você poder ficar cadastrando, colocando senha e depois você esquecer. Então isso facilita bastante. Quando você entra no Leonardo, você vai ter essa tela aqui, ó, né? Get Start Here. Então aqui você vai começar, né? O Start, comece por aqui. Então nós temos geração de imagens, nós temos Canva em Real Time, né? Canvas Editor, nós temos o Motion e nós temos o Real Time Generation, né? Ou seja, geração em tempo real. Cada recurso desse aqui, ele vai ter um custo. Uns são novos, ó, como o Real Time Canvas, né? O Motion e o Real Time Generation. São recursos novos, então provavelmente você vai ter que ter um plano pago para você poder usufruir. Eu não tenho um plano pago, eu estou usando aqui um plano gratuito para te mostrar, tá bom? E aqui embaixo a gente vê as criações recentes, olha só, essas são as criações recentes feitas no aplicativo. Então nós temos aqui de tudo, temos animação, temos desenho, temos uma imagem aqui ambientada como uma ilustração,
praticamente uma foto real desse homem, né, ó, desse outro aqui, ó, dessa mulher, dessa daqui, né? Então nós vemos aqui, ó, vários tipos, ó, tá vendo? Tipo pequena sereia. Temos algo, uma arte, eles chamam de antropomórfica, né? Uma mistura, né, de parecendo que o animal é como fosse um ser humano, né, na postura de um ser humano. Temos de tudo. E aqui, quando você passa o mouse, ó, em cima, você vê que tem aqui o chamado prompt, o comando. Esse foi o comando dado para poder a pessoa obter esse resultado. Então você clica na imagem, ele te dá a ideia do prompt, ó. Prompt details. Então você vai ver aqui como é o prompt que a pessoa escreveu, o que ela queria, né? E aí ele tem aqui as configurações, ó. Essas aqui são as configurações na plataforma e você pode até mesmo gerar com essas configurações. Claro que o Photoreal, que é o workflow de trabalho que foi escolhido, esse Photoreal ele é pago, ele faz parte de um plano pago. Quer ver? Eu vou clicar aqui, ele vai falar que está dentro de um plano pago, ó, tá vendo? Eu vou ter que fazer o upgrade. Então, quando eu faço o upgrade, ele me mostra qual é o custo. Ó. Se eu pagar por ano, eu tenho esses valores. Se eu pagar mensal, eu tenho esses valores. Ele me fala aqui, ó, a quantidade que eu tenho, né, para poder treinar, né, fazer ali os modelos, né, eu tenho todos esses recursos aqui, não vou estar lendo detalhe a detalhe para a gente não perder muito tempo, depois você pode entrar e você pode escolher qual é o melhor que você quer. Então nós temos o aprendiz, o artesão e o maestro, né, você escolhe aqui qual é o plano que mais te agrada, seja mensal ou seja anual, tá ok? Faz o upgrade, você vai ter essa ferramenta liberada. Eu aqui, deixa eu voltar aqui porque ele já foi para uma outra área que não era para ir por enquanto. Eu aqui vou mostrar para você como que você vai entrar e vai gerar a sua imagem, tá bom? Lembrando sempre que aqui em cima fica o valor dos seus créditos. Você tem direito todos os dias a 150 créditos. Eu já usei alguns créditos para fazer algumas imagens aqui para a nossa aula. Então eu estou com 109. Mas ó, fique tranquilo, é uma quantidade satisfatória para você poder gastar ao longo do dia. Então, se você tem um trabalho que você vai querer elaborar com o Leonardo, você vai poder planejar isso ao longo dos dias, durante a semana, porque ele renova todos os dias, não é dia útil, é todos os dias, de domingo a domingo, tá bom? E você pode fazer um pouco cada dia, e aí você vai elaborando os trabalhos, eu vou te dar aqui algumas ideias, tá bom? Então, primeiramente você vai clicar aqui, ó, né, em geração de imagem, imagem generation. Lembra que eu falei para você que a gente precisa de um prompt? Então, eu separei aqui um prompt pedindo para ele fazer um elemento, né, ou criar uma ilustração, né, de Moisés, né, no deserto, guiando o povo com o cajado na mão, né, eu pedi para ele poder colocar ali algumas emoções, etc e tal, e ele me deu aqui alguns resultados, ó, tá vendo? Eu pedi para ele fazer vários tipos de resultado e ele me mostra aqui, ó, o histórico da minha geração. Eu fiz, ó, esses dois modelos aqui, ó, olha só como fica interessante, ó, tá vendo? Claro que alguns a gente vai ver que parece que não tá muito legal, não corresponde muito à realidade, né? Mas é apenas ideias. Lembre-se que é uma inteligência artificial, então ela está trabalhando com base no seu comando, no seu prompt, tá bom? Eu fiz essa das duas aqui, depois eu pedi para ele fazer num outro formato, mais de desenho, mais de esboço, aí ele fez. Então a gente vê que, tá vendo? Já não tá tão perfeito, tem alguns erros, né? Tem algumas partes que não ficaram muito legais. Tudo isso é treinável. Essa daqui já ficou mais interessante, ó, tá vendo como já tem uma característica muito mais detalhada, muito mais real, tá vendo? Mas também não corresponde às vezes muito aquilo que você tem, aquilo que a gente tem na nossa mente, na ideia, ainda mais se é uma cena bíblica, né? Pode parecer um pouco destoante. E aí você vai ter que ir treinando, ó, tá vendo? Tem uma outra imagem, ó, que também é interessante também, ó, no outro formato, ó. Tá vendo? Então, como que a gente vai fazer, ó? Tá vendo? Tem outras aqui embaixo, ó, que eu fui fazendo em outros modelos, ó, que você vai vendo como que ele vai ficando. Tá vendo? Olha que legal. Vários tipos com o mesmo prompt, tá? Foi o mesmo prompt que eu utilizei, tá? Temos aqui embaixo, ó, outras também, ó, algumas mais surrealistas. Olha que interessante. Totalmente surrealista essa daqui. Ó, tá vendo?
Mas aí você vai trabalhando as coisas. Então eu vou pegar, eu vou criar uma imagem nova aqui com você. Né? Eu tenho aqui, ó, em cima alguns prompts que eu já tinha feito, mas eu vou fechar isso daqui. Eu vou escrever aqui um prompt, ó. Um exército. Vou botar aqui um exército romano no deserto. Ao fundo, um castelo. Com um dia ensolarado. Aí vou botar aqui 8K, que é a qualidade que eu quero, Ultra HD, que é UHD, né? E vou botar aqui, ó, realista. Realista. Pronto, ele já converteu o meu prompt de comando para o inglês. Agora eu vou pegar, copiei aqui, ó, e vou levar aqui agora, ó, e vou pedir para ele poder fazer, né, para ele poder gerar. Outra coisa que eu coloco sempre é o chamado negative prompt. O que é o negative prompt? São informações que eu quero que ele não faça. Então, nessas negative prompt, o que vai ter aqui nesse prompt negativo? Por exemplo, 2 mãos, 3 mãos no mesmo braço, né, 20 dedos numa mão, um rosto com os olhos distorcidos, com 2 bocas, 3 olhos, sem orelha, né, 3 pernas, 2 pés, e enfim, essas bizarrices que pode acontecer porque a inteligência artificial está sendo ainda treinada. Então isso acontece, isso pode ocorrer. Então eu peço para poder colocar esse negative prompt para poder não ter esse problema, tá bom? Depois eu vou deixar também na descrição desse vídeo esse negative prompt para você poder copiar e utilizar nos seus testes. Tá? E aqui eu não vou mexer em nada aqui, ó, por enquanto, tá? Vou botar só aqui a qualidade da imagem 1024 por 768 e vou deixar do jeito que tá. Não vou mexer em nada por enquanto, porque isso aqui é para uma próxima aula com mais detalhes. Vamos gerar. Ele vai me custar 5, né? 5 créditos. Eu tinha 109, agora eu vou ter 104. Então ele está gerando aqui, a gente vai ter que aguardar um pouquinho. Ele vai agora mostrar para mim. Você pode ver que já colocou aqui no meu histórico dessa pesquisa qual foi o meu prompt e qual foi o meu negative prompt. Pronto. Está pronta a imagem. Olha que interessante. Um exército romano andando, ó. Não está bem num deserto, mas a estrada aqui parece que é uma estrada de deserto. Olha como que ele já colocou aqui, né, uma imagem assim com um primeiro plano desfocado, um castelo ao fundo. Olha que interessante. Essa aqui já é um cavaleiro, ó, tá vendo? Chegando, né, numa região, numa cidade. Então, o que eu quero trazer para você? Eu quero trazer para você a ideia da seguinte situação: você não tem essa imagem ela não existe. Então você criou uma imagem, nós criamos aqui uma imagem que pode servir de uma ilustração, de um estudo, de um trabalho, né, de alguma coisa que você está elaborando. Professores de escola dominical, né, professoras de crianças, você pode elaborar aqui ilustrações para as crianças, né, coisas que você às vezes vai ter que gastar comprando um livro, você vai poder fazer. Nós podemos criar aqui, né, até mesmo livros de colorir, fotos para você poder colorir. Então isso tudo é um recurso que ele vai fornecer de forma gratuita, né? Você que é missionário, está numa região transcultural que não tem material bíblico para você poder trabalhar e você não tem como importar isso do Brasil, você pode fazer através desse recurso, tá? Então eu vou depois trazer numa aula mais detalhada comandos para você poder usar. Eu estou apenas hoje pincelando, nós já estamos aí com 39 minutos da nossa aula. Então, se eu ficasse aqui nessa aula mostrando todos os recursos, ia ficar muito longa, tá? Então, depois a gente vai destrinchar isso em outras aulas para poder você poder compreender e aprofundar mais, tá? Eu quero apenas mostrar para você mais uma coisa. Aqui, ó, nós temos um modelo de geração da imagem. Se eu mudar esses modelos aqui, ó, ele vai fazer o mesmo comando em outros tipos de imagem. Então aqui a gente está utilizando o Leonardo Kino, né, XL. Então vamos botar, deixa eu botar outra aqui, vamos botar aqui 3D Animation. Vamos botar aqui e vamos pedir para ele poder gerar. Ele vai agora pegar e vai gerar
Ó, você pode ver que aqui, ó, já mudou também, ó, 3D Animation Style, ou seja, um estilo de animação 3D. Então agora a imagem ela vai ser diferente, ela não vai ser mais o mesmo modelo. Olha só. Olha só como que agora ela já mudou, já está no formato de animação 3D. Tá vendo? Ó? Totalmente diferente. Um outro estilo. Olha só como que tá. Parece um desenho. Tá vendo? Então a gente pode trabalhar, né, com vários tipos de formato aqui, ó. Eu posso pegar aqui vamos botar essa aqui, ó, Dream Shaper, só para a gente poder ir comparando o mesmo comando com outros tipos de modelo de desenho, para você poder ver o que mais te agrada e o que mais está próximo daquilo que você quer mostrar. Olha só. Tá vendo? Olha só que interessante, ó. Parece que está bem mais realista. Mas note que já existe alguns errinhos, ó. Tá vendo? O cavalo está vindo para cá e o corpo do cavaleiro está para lá. Então a gente vê que tem esses probleminhas, mesmo colocando um comando negativo. O que nos resta é apenas fazer outra imagem, né? Ó, vamos ver aqui, ó, a outra. Ó. A outra já tem uma dimensão um pouco mais diferente. Note que existe algumas bizarrices, né? Igual aqui, ó, tá vendo? Tá meio estranho esse cavalo aqui, né? Não tá tão detalhado que as pessoas e tal. Mas isso são coisas que você vai trabalhando no seu prompt. A gente colocou um prompt bem simples, ó, tá vendo? Bem básico. Então, assim, isso também conta. Se eu elaborar um prompt mais elaborado, com mais detalhe, com mais riqueza de informação, ele vai trazer para mim mais coisas, mais informações detalhadas dessa imagem. Tá joia, pessoal? Então, espero que nessa aula a gente tenha conseguido, né, abranger um pouco dessas 3 ferramentas, eu consegui mostrar para você um pouco dessa ponta do iceberg, daquilo que essas ferramentas elas podem fornecer para vocês. Não acabou, tá? É o primeiro vídeo da nossa série, né, de inteligência artificial e a igreja. E eu peço para você poder compartilhar esse vídeo. Compartilhe esse vídeo, clique aqui no like, né, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal. Clique no sininho para receber as notificações das próximas aulas da nossa série, tá bom? Nos ajude a divulgar esse trabalho, a divulgar essa série de informação que nós estamos preparando e trazendo para vocês de forma gratuita. Isso sempre é para potencializar a igreja e para fazer o nome do Senhor ser glorificado em todas as nações. Tá joia? Então, te espero na próxima aula e não se esqueça, se inscreva no nosso canal para poder estar nos ajudando, tá bom? Até lá, um abraço!